Olá, tudo bem? Eu sou Beth Dantas, sou treinadora de pessoas e o assunto de hoje é o medo da morte. Eu tenho atendido pessoas que falam para mim o seguinte: Beth, a coisa que eu tenho mais medo é de morrer. E aí eu faço algumas perguntas do tipo: por que você tem medo de morrer? O que passa na sua cabeça quando você pensa nisso? E aí a pessoa começa a falar que ela se sente como se estivesse asfixiada, que tem medo de ficar, por exemplo, dentro do caixão e se sentir sufocada, e várias outras coisas que as pessoas relatam. E aí, quando a gente vai associando as perguntas e as respostas, começamos a perceber que a pessoa tem outros medos que leva ela a acreditar que ela tem medo da morte. Porque, primeiro, as respostas nem estão sendo lógicas. Porque vê. E aí a gente pergunta assim, tá, mas o que você imagina? Que quando você morrer o seu corpo vai ficar tendo os mesmos sentidos? Você vai conseguir imaginar que o seu corpo está morto, você está inerte dentro do caixão e você vai sentir falta de ar? Como assim? E aí a pessoa fica meio que perdida na hora da resposta. Então percebe, muitas das vezes nós acreditamos em algo e nem questionamos esse algo. Então medo da morte precisa ser analisado, porque às vezes você classifica dessa forma, mas você tem o medo de ficar em lugar fechado. E aí você começa a associar isso à morte. Outra coisa, você pode ter medo de ficar sozinho, você pode ter medo de deixar os seus filhos sozinhos, de se separar da sua família. Isso sim são os medos reais e que você pode perceber eles com mais clareza. E vamos dizer, admissível, né? Que a gente entenda que esse medo da morte esteja associado a todos esses outros medos, a esses outros fatores. Portanto, quando a gente começa a trabalhar com as pessoas, a levar elas para uma conscientização do que é a vida, ela começa a entender que esses medos, que essas preocupações, que essas coisas que passam pela cabeça dela, nem é algo dela. Às vezes ela ouviu alguém falar, ela percebeu um desespero de alguém em algum momento e ela absorveu, porque nós somos pessoas, seres humanos, né, que vivemos o tempo todo sendo modelado. Nós somos modelados por coisas que nós ouvimos, vemos e experienciamos e experimentamos. Então, quando alguém passa por uma situação na nossa frente, logo a gente tem aquela experiência e acaba absorvendo para nós. Então, é importante que, se você tem medo da morte, você comece a fazer algumas perguntas para você. Qual é esse medo da morte que eu tenho? Por que eu tenho esse medo da morte? Ah, é porque eu acho que vou ficar asfixiada e tal. Aí você vai fazer outra pergunta para você. Mas como assim? Se o corpo está morto, é ele que vai estar no caixão. Então por que eu vou acreditar que ele vai ficar asfixiado? E aí é importante a gente começar a entender que nós não somos o nosso corpo. Então, se você acreditar que você vai ficar junto com o seu corpo no caixão, se a sua consciência vai estar ali naquele momento, né, vai estar ali junto, é importante que você comece a fazer uma limpeza na sua mente dessas programações que você tem.
Nós somos seres espirituais, nós somos energia, nós somos consciência. Quando eu estudo, quando você estuda, quando a gente aprende, quando a gente se desenvolve, é a nossa consciência que está aprendendo, é a nossa consciência que está expandindo, é a nossa consciência que está aprendendo, se desenvolvendo. Lógico que através através do nosso cérebro, através do nosso corpo físico, porque nós estamos conectados a ele nesse exato momento. Então a gente precisa começar a entender as coisas do jeito que é. Portanto, quando a gente começa a trabalhar com as pessoas no desenvolvimento humano, nós entendemos que o que leva as pessoas para esses medos todos, na verdade, é a falta do autoconhecimento. Então a gente vive naquela situação de que nós nascemos, vivemos e vamos morrer. Mas aí chega uma determinada hora que a gente pode se perguntar, e é essa hora onde a gente começa a evoluir, vamos dizer assim, a deixar a nossa consciência mais ativa, ou talvez, quem sabe, começar a fazer com que o nosso ser espiritual comece a agir mais do que o nosso ego, né? Vamos dizer assim, todos nós temos um ego. E é quando a gente fala para alguém que a gente vai se tratar, né? Para um terapeuta, e enfim. E nós chegamos àquele momento que a gente faz aquelas perguntas importantes. É porque eu desejo saber de onde eu vim, quem eu sou e para onde vou. Então, aí sim você começa a ter mais clareza da sua própria existência. E é importante a gente começar a buscar isso, né? Porque o que você precisa fazer a partir de então é entender que você tenha medo ou não da morte, ela existe, né? E se nós pudermos viver mais ligados ao momento presente, sendo totalmente conectado com esse presente, fazendo acontecer agora, né? Prestando atenção em quem somos, nós vamos viver muito mais livres, né? Por que a gente adoece? Por que nossa mente adoece através desses medos, né? Porque parece que existe algo que se satisfaz com a nossa mente atormentada. E acredite, há sim. E nós precisamos entender que existe força, né? Força positiva e força negativa. E essa força positiva, ela está o tempo todo nos conduzindo, mas a força negativa, ela está o tempo todo tentando nos atrapalhar. Portanto, é importante a gente entender que, além da força positiva e a força negativa, existe o poder. E o poder, só quem tem é o Criador de tudo que é. Então, se nós aprendermos que todo o pensamento de medo, de fracasso, de tristeza, de desespero que nos leva à doença, está conectado com o lado negativo. E o que nós precisamos fazer então? Acessar o lado positivo. Sim. Por quê? Porque nós podemos escolher isso. Nós podemos escolher transformar esses pensamentos de medo em pensamentos positivos. Nós podemos dar mais atenção a algo mais primoroso, mais natural, mais, vamos dizer, mais real, não é? E há a possibilidade de a gente fazer isso. Hoje, com as ferramentas que nós trabalhamos de hipnose clínica, de PNL, nós podemos transformar as imagens,
os pensamentos, os sentimentos, enfim, nós podemos reprogramar a nossa mente. Porque esses medos, eles fazem parte da nossa mente inconsciente. Foi aqueles aprendizados que nós tivemos durante toda a vida. Aqueles medos dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos tios. Os medos são passados para nós. Eu lembro que há um tempo atrás eu morria de medo de trovão. Eu não podia ver que o tempo começou a fechar, que eu me desesperava. Aí veja o que acontece. Eu fui morar em Minas. E lá em Minas não tem trovão, tem desespero, né, de trovão. E aí, um momento era terrível para mim, era quando eu ficava sozinha com a minha filha, meu esposo ia trabalhar, e eu trabalhava na área da beleza e minha filha ficava comigo. E o meu salão era até do lado de uma igreja evangélica. E eu tinha tanto medo de trovão que um dia eu peguei minha filha e corri para a igreja. Fiquei lá com o pastor à tarde, né? Porque começou a fazer muito barulho e o desespero era grande em mim. Até que um dia eu fui caminhando na rua e cheguei próximo de onde ficava o comércio do padrinho da minha filha. E eu falei para ele assim, nossa, está muito escuro, vou já embora porque vai chover e provavelmente vai ter trovoadas e eu morro de medo de trovão. E aquele dia foi incrível porque o meu compadre chegou e falou assim, me diz uma coisa, comadrinha do céu, ele falou dessa forma, você tem medo de trovão, mas como assim? Você que é uma pessoa tão espiritualizada, você tem medo das coisas da natureza? Isso são leis naturais? Isso são fenômenos naturais? Como que você tem medo das coisas da própria natureza? Isso é coisa para a gente admirar. É muito perfeito. Menino, eu vou te contar, naquele momento eu senti uma vergonha, mas uma vergonha que você não tem noção. Então eu fiquei por ali despistando e tal, não falei mais nesse assunto, né? E depois fui para casa. Aquele dia eu fiquei o resto do dia pensativa. Meu Deus, que coisa! E aí eu comecei a buscar, sabe? A buscar conhecimento, a buscar ajuda. E eu venci aquilo, porque eu realmente fiquei incomodada. E aí, hoje, eu não tenho mais medo. Eu acho até bonito assistir, né, os fenômenos da chuva, da natureza. E, assim, lógico que eu não vou ficar me expondo, porque existem os raios, isso é perigoso e tudo mais. Mas é tranquilo, eu observo como uma coisa, tipo... É como os pingos da chuva caindo, tá? Então, assim, se é bonito ver os pingos da chuva, então eu olho os raios e escuto os trovões e percebo aquilo como uma melodia. Então, a gente consegue quando a gente quer. Mas se nós nos apegarmos aos medos e nós não buscarmos ajuda e nós não procurarmos nos libertarmos, a nossa vida se transforma num verdadeiro caos. E aí a gente começa a adoecer, porque à medida que você sofre de medo e aumenta esse medo, mais medo, mais medo, mais medo, você vai aumentando o quê? O seu nível de estresse, porque você vai soltando muita adrenalina no seu corpo. Aí vê, a pessoa que tem medo de morrer, ela começa a se privar. Eu já atendi pessoas que ela disse que não conseguia mais sair de casa, não ia mais numa festa, não saía mais de carro, nem pensava de uma viagem de avião, jamais ia caminhar em avenida onde tivesse muita gente. E começou a virar aquela paranoia na cabeça da pessoa. Então, veja, a pessoa começa a se trancafiar dentro de casa. E aí eu perguntei para ela, quem te garante que você está segura dentro de casa, não é? Porque se chegou o seu momento de partir dessa vida, você tem um ataque e morre dentro de casa. É isso, é normal. Então a gente precisa parar e começar a questionar essas coisas que nos atrapalham, sabe?
E é por isso que é importante buscar ajuda. Se você está passando por algum medo, alguma coisa que está te atrapalhando de viver, busque ajuda. Busque ajuda, é muito importante. E se você quiser também conversar comigo sobre isso, aqui abaixo está todos os meus contatos, tem até o meu WhatsApp. Hoje eu atendo pessoas através da internet e também de forma presencial. Então será um prazer enorme poder te ajudar. Mas fique aqui comigo, né, no canal, me acompanhe, que eu vou estar deixando algumas dicas para você, para te ajudar também. Inclusive, aqui abaixo eu vou deixar um presente para você, que é um e-book. E esse e-book tem 10 dicas para você equilibrar a sua vida. É bem interessante. Então eu fiz com muito carinho, com muito amor e quero te presentear. Já que você ficou comigo até aqui, então você merece este presente. Um grande beijo no seu coração, livre-se dos medos e viva uma vida mais plena.